TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos juntos, começando um programa, uma nova edição do programa Conversas Bíblicas. E é uma alegria tê-lo como nosso participante, né? Quem ouve e assiste a Rádio TV Web Manaim, ele não é um telespectador, ele não é um internauta simplesmente, ou um ouvinte. Ele participa, ele está conosco, ele pode interagir, ele pode entrar pelo Facebook, mandar os seus comentários, participar conosco desta que é uma bênção, deste programa que nos ajuda muito a compreender o ensino do Senhor para a sua obra, aquilo que é a vontade do Senhor para nós. O nosso tema é culto profético e grupo de assistência e ainda vamos tratar hoje sobre o tema culto profético. E mais uma vez conosco para participar deste programa e para nos trazer os esclarecimentos, temos como nosso convidado o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo. É muito bom estar junto contigo, junto com o companheiro aqui no programa Conversas Bíblicas. Amém. Igualmente, a paz do Senhor e a todos os irmãos que participam conosco. Muito bem. Vamos direto ao assunto. Nesta edição do programa, nós vamos trabalhar sobre o culto profético. Vamos discorrer sobre o culto profético em si. No programa passado, o pastor Antônio Carlos nos trouxe aqui o conhecimento de como foi a origem, o dom que o Senhor deu, a maneira como o Senhor orientou que vivêssemos uma nova fase com a implementação do culto profético e os seus desdobramentos, os resultados obtidos de imediato já com a aplicação desta orientação do Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre o culto profético em si. O que é o culto profético, como se dá, como é feito o culto profético dentro da igreja. O pastor Antônio Carlos vai nos dar todas essas informações. Pastor Antônio Carlos, para nós estarmos tratando desse assunto, nosso texto base é aquele que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Muito bem. O que é o culto profético? Bom, o culto profético é um culto revelado, um culto que agrada ao Senhor. O texto que você acabou de ler, o que o Senhor está dizendo? Aquele que tem língua, interpretação, salmo, doutrina, ou seja, aquele que tem as manifestações do Espírito, o momento disso acontecer é no culto. O culto, ele é profético. Nós chamamos de culto profético dando uma ênfase, dizendo que é um culto que precisamos buscar, ou seja, nós precisamos buscar um culto que seja profético e não tradicional. Cheguei a mencionar, não existe uma sistemática, existe revelação, mas há uma orientação para que se tenha uma diretriz de como proceder. E o que nos foi orientado pelo Senhor? Que a igreja se reunisse 30 minutos antes do culto, que passou a chamar-se a reunião do culto profético. O que se faz nesses 30 minutos? Avalia-se os dons que o Senhor concedeu. Quais são esses dons? Os dons que os irmãos tiverem em casa, os sonhos que o Senhor concedeu à noite, aqueles momentos a sós com o Senhor que cada um tem, aquilo que o Senhor revelou para o culto e também as revelações que, porventura, o Senhor conceder no momento. O Senhor é o dono da obra, é o dono das revelações. Ele pode dar revelações antes, pode dar revelações no momento também. É claro que essas revelações que o Senhor dá antes, elas são muito preciosas, que elas foram buscadas no momento de comunhão pessoal do membro. E aquilo é colocado, os dons, as revelações, são colocados em ordem nesta reunião, chamada reunião do culto profético. E como que isso se processa?
nós vamos entender que através dos diversos dons, nós vamos ter uma direção para o culto, direção essa que é a vontade do Senhor para operar naquele culto. Então vamos dizer assim, o Senhor deu 5 dons, com algumas diferenças, mas o ministrante do culto, seja o pastor, ou um diácono, ou até um obreiro que esteja com a revelação naquele dia, ele vai colocar em ordem para entender a síntese de cada dom e, mediante o entendimento do conjunto dos dons, ele chegue na vontade do Senhor. Ou, dizendo de outra maneira, através dos diversos dons, o Senhor dá a entender qual é a vontade dele para o culto. Nós observamos que no nosso meio as mensagens são praticamente de improviso. Às vezes temos uma mensagem que trouxemos de casa. O Senhor nos mostrou que não é essa, pode até o Senhor revelar que seja essa, mas a mensagem para o culto é aquela que vem da reunião do culto profético, ou seja, aquela que vem dos dons, das revelações pelos dons. Então vamos dizer, eu cheguei em casa, preparei uma mensagem, estou muito bem preparado para entregá-la. Se eu fizer isso, eu resolvo um grande problema, o meu. Mas se eu entregar aquilo que o Senhor revelou, até com dificuldade, o rebanho vai ser alimentado. Porque eu entrei na direção do Senhor e quando nós estamos na direção do Senhor, o Senhor opera maravilhas. Glória a Deus. E também o Senhor mostrou que os louvores deveriam ser de acordo com os dons. Os louvores também de acordo com os dons. Por quê? Nós sabemos que os louvores revelados, eles foram concedidos dentro de circunstâncias. E quando você canta aquele louvor por revelação, aquela circunstância que foi vivida, ela é reeditada no culto. O anjo que esteve lá para dar a revelação, naquele momento de aflição ou de glorificação, ele vai estar também presente no culto para realizar aquela operação da parte do Senhor. Então os dons, eles direcionam os louvores e direcionam também a mensagem. Ou seja, do discernimento dos diversos dons, que o texto nós lemos fala sobre, inclusive isso, né? São várias operações diferentes, da parte do Senhor. Inclusive, eventualmente, o servo que está na condução do culto, como você colocou, a palavra que ele preparou pode ter sido uma revelação do Senhor que completa, e ali ele vai até verificar se é isso mesmo. O Senhor me mostrou isso aqui, eu tive uma experiência com essa palavra, e quando eu cheguei na reunião do culto profético, os dons confirmaram que aquilo ali fazia parte desse contexto, né, do culto profético. E ali, a partir desta análise, desse discernimento de todo o contexto de dons, então se chega numa linha e daí os louvores, a palavra. A palavra se processa tudo na presença do Senhor. De acordo com o texto, aí você faz aquela pergunta, o senhor pode dar uma revelação durante o culto? Pode. Porque a obra pertence ao Senhor e as revelações pertencem a Ele. Como uma interpretação de línguas é dada na hora. O Senhor também pode operar através dos dons durante o culto. Mas nós fazemos esse preparo por orientação do Senhor. Então, basicamente, eu estou falando de forma assim muito simplificada. Eu vou pedir, inclusive, para colocar no quadro um painel básico que mostra as fases do culto profético. Quais são essas fases? As fases são a busca, só para ter uma diretriz. O senhor pode fazer tudo diferente? Pode. Porque o senhor faz conforme a sua vontade. Mas nós temos uma direção. Você tem a fase da busca, você não está na igreja ainda. Você está nas suas orações particulares. Você orou, o Senhor te deu um sonho. Na sua oração particular, o Senhor te deu uma revelação. Você está cantando um louvor, o Senhor te revelou alguma coisa para o culto da noite. Tá certo? Então, essa é a primeira fase, é a busca. E a igreja precisa estar consciente que ela precisa buscar o Senhor em favor do culto, porque
Isso é importante entender, que o momento do culto é o momento em que todos os membros estão juntos. E ali, todos os dons, em tese, estão presentes. Todas as operações do Senhor estão presentes. É o momento que Deus se revela à igreja. Então, o culto é um momento muito importante para a igreja. Então, a igreja ela precisa buscar antes ao Senhor. Quando ela chega na reunião do culto profético, que é a outra fase, a reunião do culto profético, aí esses dons vão ser colocados em ordem. É claro que há muita coisa que olhar. A pessoa pode ter até um dom que não é para o culto profético, é para a vida da igreja, ou aplicado a um membro. Mas o servo que estará na direção, ele vai saber discernir os dons que são para o culto profético, para preparar, vamos dizer assim, o resumo daqueles dons, o discernimento do cerne dos dons, para entender a vontade do Senhor para o culto. Então, essa segunda fase. A terceira fase é o culto, onde o louvor e a palavra são por revelação, uma observação. O louvor faz parte da ministração do culto. Os instrumentistas, os cantores, precisam estar muito alinhados com o Senhor também. Como o pastor é um ministro para ministrar a palavra, o louvor é ministrado pelos instrumentistas e pelo grupo de louvor. Eles precisam estar afinados com o Senhor também. Tá certo? Então o culto se processa na presença do Senhor. Claro que os profetas poderão ser usados. Depois disso, tem a chamada assistência. Porque nós sabemos que está sempre no propósito de Deus operar a salvação. Não é? Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então é a vontade do Senhor, sempre existe a vontade do Senhor de salvar, porque o Senhor Jesus deu a vida pelo mundo, por todos aqueles que haverão de crer. E em cada culto tem uma oportunidade de salvação. Então nós fazemos até uma divisão da assistência do primeiro dia e assistência dos demais dias. Qual é a assistência do primeiro dia? A pessoa entrou pela primeira vez na igreja. Ela recebeu uma bênção. A igreja precisa estar, assim, preparada para receber os visitantes. Ela precisa estar preparada. Aqueles que vão entrar pela primeira vez. Então, algumas pessoas, o grupo de louvor, por exemplo, quando é grande, ele continua cantando sempre suavemente, né? Para não atrapalhar a assistência. Mas eles também podem ser usados. As irmãs, existem irmãs evangelistas, que às vezes estão conversando dentro da igreja, uma com a outra, esquecendo de que elas têm uma função extraordinária diante do Senhor, que é a capacidade dada por Deus de evangelizar. E ela deveria estar lá dando assistência a alguém. Então esse é o período da assistência, temos que estar atentos. Outra coisa importante na assistência. Acho importante que toda ovelha tenha uma Bíblia. E uma coletânea. Não é, hein? Uma coletânea, um pastor e uma igreja. Muito bom. Não é? Isso. Sempre um. Não é? Para não criar confusão. Aí você está... Olha a atenção da igreja, não é meramente você entrou no templo, assentou no seu lugar. Claro, você pode fazer isso antes do culto, precisa haver aquele ambiente de reverência para que aquele irmão que passou o dia inteiro trabalhando, chegou um pouquinho antes do culto, precisa orar um pouco, ele pode se ajoelhar porque tem um ambiente para ele ajoelhar. Ele quer ler um pouquinho a palavra, ele tem um ambiente para ler a palavra, não tem ninguém conversando e tratando de outros assuntos ali dentro. Esse é o ambiente do culto. Mas, na hora que vai começar o culto, todos precisam estarem atentos aos visitantes. Entrou um jovem. Qual é a melhor pessoa para assistir um jovem? Outro jovem. Entrou um idoso. Qual a melhor pessoa para assistir um idoso? Outro idoso. Entrou uma senhora. Outra senhora. E assim por diante. Assente do lado dela. Qual o assunto que eu vou falar? Não vai precisar dessa pergunta. Sabe por quê?
Quando pedir o primeiro louvor, você vai abrir a coletânea, digamos que seja uma coletânea, no hino, não vai dar a coletânea para ela, vai ler na sua mão, porque é um gesto de carinho seu, e esse gesto de atenção, e esse gesto é uma evangelização. Na hora de ler a palavra, você vai abrir a palavra. Voltando, não aconselho ter coletânea do visitante. O membro deve ter a sua coletânea e oferecer na sua mão, transmitindo o seu calor espiritual para o visitante que entra. Oferece a Bíblia na hora de ler. Acabou o culto, é automático. Você já está no meio da evangelização. Oferecendo a coletânea e a Bíblia, você já começou a evangelizar. Se sentiu bem? Gostou do culto? Se identificou com alguns dos dons? Deus falou ao seu coração? Gostaria de uma oração? Aí você levante a mão. Estou falando do membro da igreja, hein? Não é o obreiro que está assistindo, não, hein? É o membro da igreja. Outra coisa, observação. Tudo isso nós aprendemos. Estamos retransmitindo. Se uma senhora estiver dando assistência, o obreiro não deve chegar lá. Se uma jovem estiver dando assistência, o obreiro não deve chegar lá. E na hora que ela acabar a assistência, ela vai levantar a mão. Aí o obreiro vai lá só para orar, não é para repregar. E ela continua a assistência. Essa é assistência de qualidade, não é? Aí nos demais dias, essa é a assistência do primeiro dia, que todo dia pode ter o primeiro dia. E nos demais dias, você dê continuidade à sua assistência. Pastor Josias, também isso nós aprendemos. Assistência de qualidade é um cuidando de um. Não precisa cuidar de dois, cuide de um só. Chegou um segundo, olha, não teve ninguém, eu dei assistência. Passe para outro e continue a assistência de um, porque se toda a igreja evangelizar um, a igreja dobra. E a assistência é de qualidade, porque você vai ter tempo de orar pela pessoa. Se precisar, vai lá na casa dela buscá-la. Vai fazer uma visita, vai orar com ela depois do culto. Isso é assistência de qualidade. Então, vamos dizer assim, falando de forma simplificada, o que é o culto profético. Alguma pergunta, pastor, para que eu possa ter esquecido? Não, certamente. Alguns aspectos interessantes que serem abordados nessa primeira fase do culto, do preparo, né? O culto de amanhã começa quando termina o culto de hoje. Perfeitamente. Então, a atenção da igreja... Você foi para casa, você já está clamando ao Senhor pelo culto, pelas operações do dia seguinte, não é? Certamente. E uma pergunta ainda, objetivo, nosso tempo está bem adiantado. Os louvores no culto, eles devem ser consultados? Devem, sim. Por que que devem? Olha, nós chegamos aqui, tem coisas na reunião do culto profético que precisam de uma ordem muito grande, sabe, pastor Josias? Porque tem muita gente que gosta de dar opinião, fora da revelação, né? Cante esse hino, cante aquele hino. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O que eu recomendo? Anotem as sugestões. Anotem as sugestões. 20 sugestões, anota. Agora o dirigente do culto, que já foi escolhido, né? O dirigente do culto também é por revelação. Vai consultar o Senhor e, de preferência, se o Senhor não revelar, que se consulte alguém preparado para aquele dia e então ele vai começar a fazer as anotações. E na hora que for selecionar os louvores, ele vai escolher, dentre os sugeridos, os louvores que se afinam com os dons espirituais. E mais, tem gente que opina com força. Se deixar a pessoa, ela opina sobre os hinos todos sem levar em conta os dons espirituais. Mas nós estamos tratando com ovelha, né? Ovelha assim, é heterogênea, isso. Uma diferente da outra, não é? E é comum isso acontecer. Então, mas ele está lá para colocar em ordem. Então ele vai chegar, são 20, eu vou escolher 5 aqui que dizem respeito aos dons espirituais. E mais, não é só isso. Ele vai observar o seguinte: eu vou primeiro dizer o que acontece conosco, para depois justificar por que deve ser desse jeito a sequência dos louvores.
Tem gente que chegou numa comunhão muito grande na igreja. Quando ajoelhou para clamar, ele já está falando língua estranha. O outro passou uma luta tremenda. Clamou, cantou o hino de louvor, ele ainda está lá, Senhor, tem misericórdia, aquele problema, ele está entrando na comunhão ainda. Então, o que se recomenda? O primeiro hino é de clamor. O segundo hino, de dedicação. O terceiro hino pode ser um hino de doutrina. E lá no final, você está glorificando. O que você entende? Você entrou no culto, o Senhor começou a te libertar. Então o louvor, ele sai do clamor, da oração e vai abrindo em direção à glorificação. Glória a Deus. Esse cuidado precisa ter. Mas então, pastor Josias, respondendo, por que tem que ser consultado? Então, as pessoas opinaram, o dirigente fez as considerações, mas nós vamos consultar, se tiver tudo certo, está certo. E se o senhor falar assim, eu quero que cante o hino tal, na consulta, hein? O senhor pode mudar na consulta, eu quero que cante o hino tal, porque na hora que cantar este hino eu vou tocar o coração de uma pessoa que entrou aqui numa grande aflição. Então, sempre, mesmo que a maior parte das vezes o senhor confirme, mas tem um momento que o senhor pode revelar outra coisa. Então é importante consultar os louvores. Amém. O nosso tempo está bem estourado, mas é um tema que é muito interessante, inclusive, que as igrejas retomem os detalhes, né, da experiência do culto profético, porque isso é uma direção do Senhor, e como no primeiro programa foi falado, é uma direção que nós encontraríamos a vitória na medida em que nós todos participássemos em unidade, em obediência e em unidade. Então, devemos evitar variações, mas viver aquilo que é a determinação do Senhor. E buscar a revelação. Amém. Pastor Antônio Carlos, obrigado pela sua presença Amém. Aqui conosco. Glória a Deus. Na semana que vem continuaremos agora abordando o tema grupo de assistência e o irmão vai ver que há uma associação deste tema grupo de assistência com o tema culto profético. Então até a semana que vem, a próxima quinta-feira ao meio-dia, pela Rádio TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.